Nós queremos pedir que o Senhor abençoe essa palavra, que o Amém. Senhor abençoe a boca, né, do Emerson para ministrar aos nossos corações hoje, de acordo com Amém. o que o Teu Espírito Santo tem para nós. Nós clamamos e pedimos agora que a Tua igreja esteja atenta e que o Senhor continue nos falando a respeito dessa palavra preciosa, né, que já foi iniciada e que nós bebemos tanto. E em nome de Jesus, que os nossos corações estejam atentos, né, e seja uma terra fértil para aquilo que a palavra quer ministrar nos nossos corações hoje. Ora em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus, né? Deus sempre nos fala. A palavra do Senhor é muito dinâmica, né? E cada vez mais que a gente se dispõe a meditar, Deus vai trazendo a revelação, abrindo portas, né? Revelando alguns mistérios. E é muito bom, porque cada vez mais a gente percebe que Deus quer se comunicar conosco, Deus quer nos falar. E Deus se alegra com aqueles que buscam realmente, né, entender a voz do Senhor, discernir o propósito de Deus. Eu queria falar de maneira introdutória sobre três coisas que eu tenho meditado e que o sistema do mundo tem descaracterizado. Primeira coisa é o casamento. A gente sabe que o casamento, ele, a gente conhece o propósito de Deus para o casamento, né? O que há, o que tá, o que implica numa decisão entre duas pessoas, né? O jovem e a jovem, e como Deus usa esse propósito para estabelecer o que Ele quer. Mas a gente tem visto o casamento ser muito atacado, né? E ele tem realmente se descaracterizado. Depois do casamento, a família, né? A família também tem sido muito descaracterizada, né? Nós temos visto aí uma avalanche de problemas, uma avalanche de situações que tem assaltado a família. E por fim, a igreja. A gente sabe que a igreja ela é constituída por famílias, né? A sociedade é constituída por famílias e por isso, por essa descaracterização, a sociedade ela tem estado nessa condição tão ruim, né? E a igreja não ficou fora disso. Infelizmente, a igreja tem sido afetada por essa ação direta do inimigo. E ele sabe que quando ele ataca a família, ele ataca o casamento, ele acaba atingindo, né, a vida da igreja. E Deus quer nos trazer assim um entendimento claro sobre o que é a igreja, e o propósito de Deus sempre é restaurar todas as coisas. Deus é um Deus restaurador, né? E Deus não, em momento nenhum ele para de trabalhar em relação a essa restauração, né? Ele está sempre de alguma maneira operando algo no sentido de restaurar os seus propósitos. Nós vamos falar sobre igreja, né? E a primeira pergunta é: o que é igreja? O que é igreja? A palavra igreja é uma palavra grega, né? E nós vemos a igreja sendo levantada no Novo Testamento. Em nenhum lugar do Velho Testamento, de maneira explícita, fala-se da igreja, né? A gente sabe que o Velho Testamento fala de um povo, Deus levantando um povo, se manifestando a esse povo e se manifestando ao mundo através desse povo, que é o povo de Israel. Mas Deus não para por aí. Na verdade, Deus quer, o propósito de Deus é a igreja. E a palavra igreja no grego é eclésia ou eclesia, né? E o que significa? Significa uma assembleia pública. É uma reunião daqueles que foram chamados para fora.
E eu comecei a meditar, né? O que é chamados para fora? Na verdade, chamados por Deus. Deus chama a igreja. É claro que Deus chama individualmente. Cada um de nós, de alguma maneira, experimentou o chamado de Deus. E por isso nós estamos e compomos a igreja. E chamados para fora. O que quer dizer essa expressão? Chamados para fora. É sair de onde você está para onde Deus quer. Então, toda vez que Deus chama alguém, o propósito de Deus é tirar esse alguém na condição em que ele está, naquele momento, para a condição que Deus quer, né? Então, nós precisamos responder a esse chamado de Deus, e quando nós respondemos a esse chamado, a nossa vida é transformada, porque nós somos inseridos no propósito de Deus. Antes não estávamos no propósito, mas agora, como igreja, nós somos inseridos nesse propósito. E eu queria ler um texto que para mim é muito emblemático, é o texto de Gênesis 12, de 1 a 3, e é justamente o chamado de Deus para Abraão. E ali, esse chamado de Abraão, ele fala exatamente do que Deus quer, do propósito de Deus, né? E como é esse chamado? E esse é o chamado de todos nós. Tá? Eu, no meu casamento, a gente recebeu uma palavra muito preciosa, direcionada realmente para a minha vida, para a vida da Rita, através desse texto de Gênesis, né? O mesmo chamado de Abraão. Eu vou pedir o Guilherme para ler esse texto, Gênesis de 1 a 3, para os irmãos entenderem a importância desse chamado e as implicações de Deus em relação a esse chamado. Ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Se nós analisarmos esse chamado, amados, ele implica numa mudança radical. Imagina que Abraão, ele estava ali inserido no contexto familiar, né, um ambiente familiar, o ambiente dele, mas Deus queria tirar Abraão desse ambiente, desse contexto, e Deus queria levá-lo a uma outra região. E é exatamente isso, tá? O chamado de Deus para nós é nos tirarmos do ambiente em que nós estamos, da condição em que nós estamos, para irmos para o lugar e aonde Deus nos quer. Isso é a igreja. Esse é o chamado para a igreja. Esse é o chamado para mim e para você. Então, a característica desse chamado envolve essa mudança radical na vida. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, 17. A igreja é um corpo. Esse texto de 1 Coríntios 10 fala que a igreja é um organismo vivo, corpo, é um pão, e sendo pão, né, é uma fonte de alimento. Pode ler, Guilherme. 10:17. 10:17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É interessante, amados, que Jesus é o pão da vida, né? E esse pão, ele foi repartido por nós. E aí nós também, consequentemente, a Bíblia fala que nós somos pão. E vivemos essa experiência de pão. E o pão nada mais é do que um alimento. Então, estamos recebendo o alimento do Senhor e estamos também alimentando, compartilhando daquilo que nós temos recebido do Senhor e repartindo esse pão uns com os outros. No capítulo 12, verso 27. 1 Coríntios ainda, né? 1 Coríntios. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo.
Amém. Quando a Bíblia, quando diz que nós somos o corpo, é claro que Deus, o propósito de Deus é o corpo, mas Deus levanta primeiro cada um de nós, né? Como eu falei sobre o chamado ele é individual, mas o chamado de Deus, o propósito do chamado de Deus é coletivo, né? É formar a igreja. É muito importante que nós, de maneira individual, a gente responda ao chamado de Deus, tá? Mas entendendo que esse chamado vai constituir a igreja. Então, nós fazemos parte de um corpo, né? Somos membros desse corpo. Cada membro tem uma função, tem um propósito. É importante a gente entender isso, porque quando você responde ao chamado de Deus, isso significa que você não pertence mais a você mesmo. Tá? Você não vive mais de maneira isolada. O Senhor te chamou para algo dele, para o propósito dele. Então, daqui para frente, amados, nós precisamos entender isso. É claro que nós passamos por muitos processos e muitas vezes nós temos dificuldade de entender esse princípio, e aí a gente continua vivendo de maneira individual, né? De maneira voltada para nós mesmos, e não percebemos isso. Mas o propósito de Deus é que nós tenhamos essa revelação, esse entendimento, o entendimento de corpo, a necessidade de nós servirmos a Deus por meio do corpo, e a importância do corpo para o propósito de Deus. Isso é igreja. A igreja é um corpo. Cada um de nós, estando inseridos neste corpo, nos tornamos os seus membros. E como membros, executamos as ordens da cabeça. O propósito de Deus, mais uma vez colocando, é o corpo. Para formar este corpo, Deus nos chama individualmente. Esse chamado individual é a experiência do novo nascimento. João, capítulo 3, a partir do versículo 3. Então, queridos, o novo nascimento, né, a experiência do novo nascimento, nada mais é do que a experiência do chamado de Deus para cada um de nós. Amém? Nós fazemos parte, queridos, de algo muito grande, muito grande. Se você se sente alguém que está deslocado, que você não se sente participante desse propósito, Deus quer que você entenda isso, que você possa discernir isso. Nós fazemos parte do propósito de Deus. Cada um de nós que respondeu ao chamado de Deus. Tá? E é muito importante que a gente compreenda esse princípio e busque em Deus o entendimento dessas verdades. Quando a igreja surgiu? Nós não vamos ler o texto de João, só para adiantar um pouquinho. Quando a igreja surgiu? Na verdade, queridos, a igreja surgiu no coração do Pai na eternidade passada. E a gente sabe disso porque, se nós abrirmos lá em Gênesis 2, a gente vai entender um pouquinho da tipificação do nascimento da igreja. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Eu vou ler e diz assim, 21, 22 e 23. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada, é a sequência do texto. Amados, se nós analisarmos esse texto de Gênesis, é claro que no primeiro momento a gente vai entender que ali Eva veio à existência, né? Ela surgiu. Mas se nós olharmos de uma maneira figurativa, né?
A experiência do surgimento de Eva, na verdade, é a experiência do surgimento da igreja. E a gente vai perceber mais à frente um pouquinho que a figura da mulher na Bíblia, em muitas situações, em muitas passagens, ela remete à figura da igreja. Então é interessante ver nesse texto, né? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Se nós lembrarmos que a igreja surgiu a partir do sacrifício de Cristo, o homem precisou adormecer, né? Então a igreja surge a partir do sacrifício de Jesus. Antes não tinha igreja, mas era necessário que Jesus morresse para que a igreja pudesse ser formada. E é interessante que, ao Deus conceder ao homem esse sono, ele tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E aí no versículo 22 diz: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher. Somos, como igreja, surgimos a partir de uma costela de Cristo, né? E aí a mulher foi formada e aí ela é trazida ao homem. E é interessante nesse texto de Gênesis que a Adão foi apresentado os animais, de modo geral, né? Os seres vivos. E nenhum desses seres ele se identificou com eles, né? Quando a mulher, de fato, surgiu, foi gerada, aí Adão exclamou, né? E disse o homem: esta, finalmente, ou afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E é interessante essa expressão, amados, osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que significa osso na Bíblia? Se nós estudarmos alguns versículos, eu levantei alguns textos aqui, na cultura do povo de Israel, né, na cultura judaica, osso fala de essência, fala de força, integridade, né? É algo completo, familiaridade. Em Gênesis 29, 14, quando Jacó foi encontrar com Labão, e ele descobriu que que Jacó era seu parente, aí Labão disse: você é osso dos meus ossos. Então ele se identificou com Jacó. Então ele pôde receber de uma maneira melhor, né, a vida de Jacó, porque percebeu e viu que Jacó era seu parente. E aí ele usou essa expressão, osso dos meus ossos. Números 22, 6, podia abrir, Guilherme, também fala do osso dos meus ossos, né? E esse texto fala de força. Então a palavra osso remete à força. Números 22, 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. A palavra poderoso nesse texto é a mesma palavra para osso em Gênesis, que nós lemos. Agora, Gênesis 2, 23. Então, fala de poder, de força, né? E interessante que no vale de ossos secos, em Ezequiel, né, havia um vale de ossos secos, muitos ossos, né, completamente desconectados, né? E esses ossos foram restaurados, foram reanimados. Então, o osso é importante. E existe uma profecia que os ossos de Jesus não seriam quebrados, né? E de fato não foram. E era uma prática naqueles homens que eram crucificados quebrarem os ossos das pernas para acelerar a morte. Mas em Cristo os ossos não foram quebrados. E essa expressão ela demonstra mais uma vez a força e a integridade da vida de Cristo. Então, esse texto diz, queridos, que a igreja ela surgiu da essência da força de Cristo. Então, nós, como igreja do Senhor, temos a força, temos a identificação,
temos a familiaridade com Cristo. Então é tremendo isso. A igreja é gerada em Cristo por meio da sua vida, morte e ressurreição. É muito importante nós entendermos isso. Jesus viveu, ele encarnou, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E a partir da ressurreição de Cristo é que a igreja foi gerada. Então a obra, o ministério de Jesus foi completo. E pelo fato de ter sido completo, a igreja surgiu. Eu não sei se os irmãos entendem a importância da ressurreição de Jesus, porque ela fala exatamente de que quando Jesus ressurge da morte, para a gente é algo tremendo, mas é uma prova fundamental de que a obra de Jesus foi aceita. Deus se alegrou com o que Jesus fez. Ela foi aprovada por Deus. E por isso, Jesus ressuscitou. Podemos dizer que a igreja surge no coração do Pai e se consolida na vida ressurreta do Filho de Deus. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então é muito importante, queridos, a vida de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Vamos ler agora Lucas 24, 49. Uma parte desse texto que diz que até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o poder que reveste a igreja surge do sacrifício de Cristo. Está aí a importância do que Jesus fez, a importância do ministério de Jesus, no ministério completo. E aí, queridos, isso explica muito como 11 homens assustados e perdidos se levantaram com tamanha autoridade em pouco tempo. Esses homens foram treinados quando Jesus viveu, encarnado, eles foram sendo treinados por Cristo, por Jesus. E quando Jesus finalmente completou o seu ministério, e aí enviou esses homens, como igreja, como corpo, Deus, o Espírito Santo levantou a vida desses homens de uma maneira poderosa, com muita autoridade. E aí nós vemos, assim, a transformação no coração desses homens. Isso é a manifestação da igreja. Isso é a manifestação do poder de Deus, da ação do Espírito nas nossas vidas. A visão do Cristo ressuscitado iniciou essa arrancada da igreja. O Espírito Santo, no Pentecostes, deu o start que precisava. Amém? Então, queridos, Deus define um plano de ação e nos chama para fazer parte como cooperadores. Essa é a natureza do chamado de Deus para a igreja. Eu vos escolhi, como diz em João 15, 16 e 19. O Senhor nos escolheu. Então, quero reforçar e quero ratificar que cada um de nós está envolvido até o pescoço, até o último fio, até inclusive o Jeremias, o último fio do cabelo, está envolvido no propósito de Deus. Amém, queridos? Todos nós. O problema é nós entendermos isso. O problema é nós enxergarmos, vermos isso. Quando nós estamos envolvidos, nós estamos inseridos no propósito de Deus. E não tem volta. Não tem volta. E realmente nós precisamos glorificar o Senhor por isso e reconhecer que nós não queremos volta mesmo, nós queremos avançar. Como igreja, nós precisamos avançar. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a formação da igreja, porque é exatamente o ponto em que nós nos encontramos. Estamos sendo formados. E aí eu queria ler Mateus 16, 33. Aliás, Mateus 16, 13. É uma passagem muito interessante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe,
perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Na verdade, essa pergunta de Jesus foi chave. Por mais que as outras pessoas tivessem uma concepção de Jesus, era muito importante a concepção que os discípulos tinham dele. E isso Jesus. E essa pergunta foi uma pergunta importante para futucar os discípulos, né? Para instigar os discípulos. E aí Pedro, né, prontamente respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso, queridos, é revelação espiritual. Precisamos dessa revelação. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Toda revelação é chamado de Deus. Então, a revelação consiste, amados, no chamado de Deus. Quando Deus nos revela alguma coisa, Deus está nos chamando. Se você recebe alguma revelação de Deus, saiba que Deus está te chamando. Deus está te dando uma bela cutucada. Tá? Deus está chamando sua atenção. Presta bem atenção nisso. É importante nós ouvirmos a voz do Senhor. E Pedro ouviu, e Pedro percebeu isso. E aí Jesus olha para Pedro e diz: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, é importante saber, não é sobre Pedro, mas é sobre Cristo. Jesus está falando que a pedra é Cristo, não Pedro. Aqui aconteceu uma confusão que gerou um problema posterior. Mas é importante entender que a pedra aqui é Cristo. Jesus é o fundamento. Sobre esta pedra, Cristo, baseado na revelação que Pedro teve, edificarei a minha igreja. Queridos, a igreja é edificada a partir de Cristo. A igreja é formada a partir de Cristo. E aí Jesus acrescenta uma informação e uma revelação muito importante. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, talvez na próxima reunião, como está a igreja nos nossos dias. Nós vamos ver a realidade da igreja. Mas por mais que essa realidade ela seja um pouco sombria ou seja distante do propósito de Deus, essa palavra é muito importante. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque se a igreja tem Cristo como fundamento, e sobre esse fundamento ela é formada, essa igreja é vencedora. Amém? Isso é uma esperança, e não só uma esperança, mas é uma certeza baseada na palavra de Deus. Romanos 8, 29 descreve o processo de formação da igreja. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, queridos, Deus nos conhece antes de nós o conhecermos. Amém? Deus conhece todas as coisas, né? Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Então, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Existe muita confusão, né, nessa questão da predestinação. Mas, basicamente, quando nós fomos predestinados por Deus, significa que nós somos vocacionados pelo Senhor. A nossa vocação é o Senhor. E nada mais do que isso. Então, nós somos criados para o Senhor. Fomos predestinados para o Senhor. Se você tem habilidades pessoais, se você tem habilidades naturais, é algo que Deus te deu. Glória a Deus por isso. Todo dom vem do Senhor, né? Mas o dom que nós temos em comum, todos nós temos em comum, é o Senhor em nós. Então, nós somos predestinados, somos vocacionados para o Senhor.
E essa é uma decisão que Deus tomou antes da fundação do mundo, né? É uma decisão antecipada. Deus pré-ordenou para serem conformes à imagem do seu Filho. O Filho de Deus, queridos, ele não só é nosso fundamento, mas é a nossa referência. Toda a caminhada da igreja tem Jesus como sua referência. Nós não podemos olhar para outra coisa senão para Cristo. Se nós queremos ser o que Deus quer, nós precisamos ter sempre Cristo como nossa referência. Se nós desviarmos o olhar um instante sequer, nós vamos perder a referência. Nós vamos nos complicar. E, infelizmente, a igreja tem desviado os olhares de Cristo e por isso ela tem se complicado. Então, nós precisamos voltar, né, para Cristo como nossa referência e nós nos estabelecermos nesse princípio. E não abrir mão disso, em hipótese alguma. Fechar os nossos olhos para tudo que não é Cristo e abrir os nossos olhos para aquilo que é Cristo. E aí, na sequência do texto, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vocês sabem a importância da primogenitura? Nas famílias israelitas, né, do povo de Israel, havia a figura do primogênito. E é interessante que o primogênito ele recebia uma porção, a herança dobrada. O primogênito tinha alguns privilégios, né? Mas será que, pura e simplesmente, os filhos subsequentes, eles não tinham a mesma honra? Claro que tinham. Mas havia algo especial no filho primogênito. E qual era o que havia de especial no filho primogênito? O filho primogênito assumia a posição do pai na sua ausência. Então, a responsabilidade do filho primogênito era muito grande. Ele representava o pai na ausência dele perante a família. Só que Deus fez algo muito interessante, né? Nós somos uma família, a igreja é uma família, mas é uma família de filhos primogênitos. Jesus é o primogênito, mor, né? E nós somos primogênitos entre muitos irmãos. Então, a igreja é a igreja dos primogênitos. Nós vamos ver o texto lá em Apocalipse que fala sobre a igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Depois eu vou citar o texto. Então, na sequência aí do texto, no versículo 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. Aí o chamado de Deus. Chamado individual, uma convocação de Deus, né? Deus nos convida, Deus nos chama. E aos que chamou, a esses também justificou. Queridos, a igreja jamais seria justificada senão pela morte de Cristo. Então, a importância da obra de Cristo e a igreja surgir a partir da obra de Jesus, vida, morte e ressurreição, porque por meio dessa obra, nós somos justificados. E a declaração de justiça, né, isso é importante saber. Às vezes a gente passa pelos textos bíblicos, a gente vê algumas palavras recorrentes e a gente não tem ideia do que aquela palavra significa. É uma declaração, é um pronunciamento público da nossa condição, né? Nós somos justos aos olhos do Senhor. Nós precisamos de mais alguma coisa, queridos? Se Deus diz que nós somos justos, quem pode dizer que nós não somos? Quem pode levantar alguma denúncia ou alguma questão contra nós? Alguma acusação, se o próprio Deus nos diz que nós fomos justificados? E é importante lembrar que a justificação é pela fé. Eu não vejo nos meus membros nenhuma justiça, mas eu creio em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus eu fui justificado. Eu e você fomos justificados. E isso basta. Amém? É a palavra de Deus que diz isso. E aos que justificou, a esses também glorificou.
não para na justificação, queridos. Não para na justificação. Nós vamos chegar na glorificação. O ápice é a glorificação. E o que é a glorificação? É o momento em que as honrarias serão distribuídas, né? É conceder glória. Então, vocês imaginam que o nosso processo é como se fosse uma corrente que vai sendo acrescentada a elos. É uma corrente, uma forte corrente que Deus vai trabalhando na vida da igreja para que ela possa atingir o ápice total, que é a glória. Então, eu volto a dizer, você e eu estamos inseridos nisso. Quer a gente saiba ou não, quer a gente conheça ou não, nós estamos inseridos nisso. É uma pena, porque se nós não conhecermos isso, nós vamos perder o desfrute disso. O problema de não conhecer a vontade de Deus é perder o desfrute. A obra de Deus permanece em nós, mas o desfrute dessa obra nós vamos perder se nós não entendemos isso. Então, nós precisamos aprender a desfrutar do que Deus tem concedido. Então, a igreja, queridos, é formada em Cristo, aos pés da cruz. Eu vou ler o texto de Gálatas 6,14, tem outros textos, mas para a gente avançar, né? Paulo diz, mas longe, Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse texto, amados, é um texto muito forte. Eu vou ler também Gálatas 2,20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vocês percebem como nós estamos envolvidos nessa trama tremenda de Deus? Vocês percebem que não há espaço para viver a nossa vida de maneira individual, para vivermos o nosso próprio mundo, a nossa própria vontade, né? Para vivermos os nossos próprios interesses? Vocês percebem isso? Não há espaço, queridos. Não há espaço. Não há brecha para isso. Quando Deus nos chama, Deus envolve a nossa vida de uma maneira tão intensa, tão forte, que nós não somos mais de nós mesmos. Paulo entendeu isso quando disse, eu vivo na cruz, eu vivo aos pés da cruz, eu vivo a experiência da cruz. Porque é lá que eu preciso estar, é lá que nós precisamos estar. E é lá que nós temos sido formados. A igreja é formada aos pés da cruz. Então, isso é muito importante entender. Tá? A Jesus foi convidado que ele descesse da cruz. Imagina se Jesus tivesse descido da cruz. Jesus escolheu a cruz. Foi uma escolha voluntária, foi uma escolha própria, foi uma decisão de Jesus. Jesus não foi constrangido a viver a experiência da cruz. Vocês sabem que quando Jesus viveu a experiência do Getsêmani, e quando ele apresenta para o Pai, Senhor, passa de mim esse cálice, na verdade Jesus não estava rejeitando a cruz. É muito importante que a gente entenda isso. Jesus não tinha medo da cruz. Por quê? Por que Jesus... De fato, o que estava no coração de Jesus? Porque Jesus sabia que num determinado momento, no processo de crucificação, ele perderia a comunhão com o Pai. E esse era o grande dilema de Jesus. Eu vou perder a comunhão com o Pai por um determinado momento, porque o pecado de toda a humanidade vai cair sobre mim. E o Pai vai se virar contra mim. Então, para Jesus, isso era terrível. A possibilidade de viver essa experiência, tanto é que ele exclama, né? O Senhor, por que me desamparaste? Ele foi desamparado. E a coisa mais importante para Jesus era o relacionamento com o Pai. E perder esse relacionamento, essa relação e essa intimidade por um instante, por um momento, era algo terrível para Cristo. É isso que nós precisamos entender. O relacionamento com o Senhor é a coisa mais importante para nós. E disso nós não podemos abrir mão por nada. Não há nada que possa substituir a nossa relação com o Senhor. Então precisamos aprender isso com Deus. Queridos, qual é o papel da igreja? Vamos ler alguns textos e eu vou parar por aqui. Vamos falar um pouquinho do papel da igreja.
Em Gênesis, capítulo 2, verso 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A igreja auxilia a Cristo. Lembra que a figura do surgimento de Eva está atrelada, tipifica o surgimento da igreja? Então a igreja é uma auxiliadora. É aquela que ajuda, aquela que coopera, né? Aquela que serve a Cristo. E é uma auxiliadora idônea. Precisamos ser idôneos ao Senhor. 1 Coríntios 11, de Guilherme para ler, 11, versículos 8 e 9. Oito e 9. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Percebem, queridos, a figura da mulher em relação ao homem? A mulher foi criada por causa do homem. Amém? A igreja veio à existência por causa de Cristo. E é a Cristo nós servimos. E na sequência do texto de Gênesis 2:20 diz: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O homem buscou alguém que o auxiliasse, mas foi preciso que Deus fizesse uma intervenção para que a igreja pudesse ser formada. A igreja, queridos, não é obra do homem. A igreja é obra do Senhor. A igreja é obra de Deus. Amém? Mateus 16, 19 diz, e esse é um texto também muito tremendo, que diz respeito ao papel da igreja: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Vocês têm ideia do que significa essa expressão? Essa é a missão da igreja: destrancar ou abrir portas. Amém? Do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso fala de autoridade delegada. A igreja foi conferida uma autoridade para abrir portas, para destrancar portas. Então, advertiu os discípulos para que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Porque isso é uma palavra que vem por revelação. O entendimento do Senhor vem por revelação. Então, a igreja tem autoridade delegada pelo Senhor para abrir portas, para destrancar portas para o reino. A igreja tem uma relação com o reino muito importante. Os irmãos vão entender isso mais à frente. Romanos 8, versículo 19, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? A igreja. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas nós, também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Amados, olha a importância da igreja em toda a criação do Senhor. Olha o papel da igreja no plano de Deus.
a revelação dos filhos de Deus. É o propósito de Deus, porque a ardente criação, né, a expectativa da criação aguarda ansiosamente essa revelação. A igreja assumiu o seu papel conforme a vontade do Senhor e manifestar o propósito de Deus. Efésios 3, capítulo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. É interessante quando ele fala agora, porque o ministério da igreja, amados, não é um ministério futuro, é um ministério presente. É claro que a igreja tem um papel importante na eternidade futura. E ela vai exercer esse papel de maneira plena, de maneira gloriosa, né? A gente vê isso em Apocalipse, isso está claro em Apocalipse. Mas a partir de agora, a igreja precisa assumir esse papel. E é interessante, queridos, quando nós falamos da igreja, quando nós associamos a igreja ao reino, lembra da oração que Jesus ensinou, quando disse que a vontade de Deus precisa ser feita na terra, como ela é feita nos céus? O problema não está no céu. O problema está na terra. O governo de Deus, de fato, ele é afrontado na terra. Satanás tem afrontado esse governo. Satanás tem desafiado a autoridade do Senhor. Queridos, Deus está levantando a igreja para colocar em ordem essas coisas na terra. Então, o governo do Senhor precisa ser estabelecido na terra. E ele vai ser estabelecido. E o instrumento de Deus é a igreja. Amém? A igreja está relacionada ao reino. Então, a função da igreja, de maneira simples, é auxiliar o cabeça na edificação do reino de Cristo e manifestar a sua glória. Amém? Esse é o propósito de Deus para a igreja. E essa é a missão que Deus tem colocado na igreja, tem colocado para a igreja nesses dias. Vocês imaginam, queridos, que é uma questão de conquista de território. Nós vivemos num mundo extremamente hostil, né? Num mundo muito conturbado, um mundo que se corrompe a cada dia, que se deteriora a cada dia. E nós somos colocados nesse mundo como igreja para estabelecer o governo do Senhor, né? Para proclamar, para tomar posse dessa terra, para que Deus possa restaurar essa terra. Então a nossa responsabilidade como igreja hoje é avançar o reino de Deus sobre o território de Satanás. Amém? Então isso não é pouca coisa, queridos. Se nós pararmos para pensar nisso, isso é muita coisa. Isso implica na nossa formação, né? Na nossa posição com Deus individualmente. Por isso o chamado de Deus é individual. Por isso a revelação de Deus é individual. Amém? Por isso a obra de Deus começa em mim e em você. Mas ela é feita de maneira coletiva. O governo do Senhor é estabelecido na terra de maneira coletiva, por meio da igreja. Amém? Então nós precisamos entender isso o quanto antes, para nós estarmos contribuindo, cooperando com esse governo desde já. Tá, queridos? Eu vou parar nesse ponto, tá? Mas nós vamos falar ainda sobre o lugar que Deus escolheu para habitar. Vamos falar sobre a relação de Cristo e a igreja, a relação matrimonial, né? Vamos falar sobre qual é a igreja que Deus quer. Temos outras coisas para compartilhar sobre isso. Mas é importante, queridos, nós nos situarmos no plano de Deus nesse momento. Então, Deus te chamou. Amém? Deus chamou a cada um de nós. Se você tem dúvidas quanto ao chamado de Deus, para,
e fala com o Senhor. Senhor, eu tenho dúvidas. Espera aí, eu preciso entender um pouco a respeito disso. Então você precisa conversar com o Senhor para entender esse chamado. Mas o Senhor tem te chamado. Se você crê em Jesus, se você experimentou o novo nascimento, e o novo nascimento já é o chamado de Deus para a sua vida. Você precisa ouvir a voz do Espírito. E aí, ao ouvir a voz do Espírito, o Espírito vai te conduzindo para esse propósito, para o propósito coletivo. Então, primeiro individual, depois coletivo de Deus. Então, o Senhor está nos organizando como exército, como povo, para que o propósito de Deus possa, de fato, se cumprir agora, desde agora, né? E manifestar a glória do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos. Amém. Passo a palavra aí para o Jeremias. Glória a Deus. Tremenda palavra, tremendo o estudo aí. E só lembrando os irmãos que na próxima quinta vamos continuar, né? Esse estudo aí. Agradecer o Emerson aí, Emerson. Muito obrigado. Quero pedir o Dinilson aqui para orar. E pedir o Dinilson para orar por esse tempo, agradecendo ao Senhor. Mas antes quero ver se algum irmão quer falar alguma coisa, alguma pergunta para o Emerson aí. Pode ficar livre. Depois o Dinilson ora. Alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Pode orar então, Denilson. Agradecendo o Senhor aí. Acho que o Denilson acabou saindo aí. Oi, agradece o Senhor por esse tempo aí. Ora por esse tempo aí. Olha aí, Marcos, então. Amém. Eu estava tentando entender o nome que você falou. Acho que ninguém conseguiu entender o nome que você falou a segunda vez. Tá. Amém. Mas antes de orar, eu queria só comentar aí que assim, como que trouxe clareza assim para mim, né, a palavra do Emerson, de poder ver Cristo e a igreja, né, através aí de Adão e Eva, né, do homem e da mulher, na verdade, né, através do casamento, né. E lá em Efésios fala, né, grande mistério é esse, né, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, né. E mesmo assim parece que fica meio que oculto, né. O que o Emerson trouxe, né, me trouxe muita clareza, assim, de poder ver isso, né, porque também tem o texto em Romanos que fala, né, que como entrou o pecado, né, no mundo pelo primeiro homem, né, Adão, então que Deus está restaurando também por um homem, né, Jesus, né. Então, assim, traz toda essa figura aí que o Emerson está falando, traz toda essa clareza da gente conseguir ver, assim, no fundo, o verdadeiro propósito de Deus, né? Com a criação do homem, né? Quando o Emerson também coloca a questão de que a mulher é auxiliadora, né? E a igreja tá nessa figura, nesse papel, né? De auxiliar, de poder, de alguma forma, ajudar, né, a Jesus no propósito eterno de Deus, né, aqui na Terra, né. Então, assim, trouxe muita clareza para mim, assim, eu consigo agora ver com muito mais clareza tudo isso, assim, dentro dessa visão, assim, né, de homem e mulher, né, o que que Deus está fazendo, né, qual é o propósito, o verdadeiro propósito no coração de Deus, assim. Glória a Deus por isso. Amém. Isso vai ficar muito claro na próxima live, quando a gente vai falar sobre essa relação matrimonial. Ela é muito preciosa, amados, muito preciosa. Amém.
E a gente vai começar a entender um pouquinho, assim, do nosso papel como corpo. Né? Muito mais, assim. O Senhor quer trazer essa clareza e essa revelação. É muito precioso isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Orar então, né? Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, né? Amém, Que Senhor. Obrigado. nos Diz-nos aqui, traz com clareza, que abre o entendimento. Nós te louvamos, nós te agradecemos por isso, Senhor. nos transforma. Te bendizemos, papai, porque a tua palavra assim, traz mesmo a revelação que está no teu coração para nós. Que o Senhor possa mesmo continuar nos falando, né?